finalmente hoje nós vamos falar da última, que a última é, na verdade, o resumo de todas essas mulheres. É o resumo de todas elas, é o resumo do livro de Provérbios, é o resumo de uma vida cristã. Então, hoje vamos falar da mulher que teme ao Senhor. Finalmente chegou o dia dessa mulher. A mulher que teme ao Senhor. Ela, na verdade, é o resumo de todas essas, porque uma mulher sábia que busca sabedoria no Pai é porque ela teme ao Senhor. A virtuosa é porque ela teme ao Senhor, não é? A mulher formosa não deixa de temer ao Senhor, porque não consiste somente na beleza estética, não é? Mas a beleza da sua graciosidade, a mulher da mocidade. Então, todas essas mulheres, elas são um resumo da mulher que teme ao Senhor, não é? E olha que lindo o versículo que nós vamos meditar hoje, que coisa linda, eu particularmente acho muito bonito. Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Veja que Salomão, como eu sempre digo aqui para vocês, Salomão foi um rei, não é? Que teve muitas mulheres, ele se envolveu com muitas, ele tinha mais de 1000 mulheres, não é? Entre 600 concubinas e 300 esposas. Então ele sabia bem o que era se envolver com a mulher errada, porque foi isso justamente que o levou ao fracasso espiritual, não é? E a separação dele com Deus. Mas eu acho interessante em Provérbios 31:30, que fala sobre vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quantas são as mulheres, não é, que a gente vê nos dias de hoje, que buscam os holofotes para si? Ela quer ser louvada de qualquer maneira, ela quer ser reconhecida por todos, ela quer os holofotes em cima dela, ela tem questões de ego muito grande. E muitas das vezes o conteúdo que ela apresenta ou a forma dela agir não a leva a esse louvor que ela tem tão esperado. Mas por quê? Porque de repente o principal ela não tem, que é o temor do Senhor. O temor não é medo, ao contrário do que muitos pensam. O temor no hebraico significa um sentimento de respeito e reverência praticado pela doutrina cristã, não é? Então, no livro de Hebreus diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:28. Então, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, o temor é para que nós venhamos ter a consciência da soberania de Deus, não é? O quanto nós somos insignificantes e dependentes. E quando nós criamos essa consciência, nós então temos um laço com Deus de obediência. Obediência à sua palavra, não é? E a Bíblia nos ensina, e eu já li aqui para vocês, que o temor, né, quando nós falamos da sabedoria, nós falamos para vocês que o temor é o princípio da sabedoria. E muitas mulheres querem buscar sabedoria em Deus, querem ter sabedoria para, não é, criar os seus filhos, ter sabedoria para guiar a sua casa, mas ela não busca na fonte. Ela busca em tantos outros conhecimentos que às vezes são importantes, conhecimentos humanos, científicos. Não há nada de mal de você buscar nesses conhecimentos. Mas a questão é que o ponto principal é Deus, é a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus.
E hoje está muito difícil, está muito escasso essa busca pelo temor. Porque quando você tem temor, sabe quando você é criança e você tem medo de tomar algumas atitudes e fala assim, se meu pai descobrir, se minha mãe descobrir, não é assim? Quando eu era criança, uma certa vez, eu matei aula para poder pegar onda na praia, né? Sabe que carioca, o negócio de carioca é praia, não é? E aí, eu matei a aula, já tinha deixado tudo preparado, deixei minha prancha preparada num lugar estratégico, deixei tudo certo. E eu sabia que aquilo estava errado, não é? Já que meu pai pagava uma escola tão cara e tal, na época. E aí, eu resolvi matar a aula. Eu falei, não sei, foi ele ou minha mãe, me deixaram na escola, ou ônibus escolar, também não me lembro. E aí, eu fingi que entrei na aula e não entrei. Mas, enquanto eu pegava onda, enquanto eu passava o dia na praia, eu não estava completamente feliz, sabe? Eu tinha aquela sensação de que, primeiro, para que eu estava fazendo aquilo, né? Escondida com outras amigas, né? E depois eu fiquei pensando, meu Deus, se meu pai descobrir... Então, havia todo o tempo aquela sensação de satisfação pelo fato de eu estar pegando onda, não é? Havia aquela satisfação, mas ao mesmo tempo havia aquela culpa. Então, na verdade, eu não estava desfrutando daquele momento, não é? E quando você tem o temor de Deus, você pensa, você tem o equilíbrio, você pensa antes de fazer as coisas e a sua alegria é completa. Sabe? Você vai desfrutar daquele momento e daquilo que Deus está te dando porque você teme a Ele. E você tem a sua consciência tranquila, você tem consciência em paz, sabendo que aquele temor vai gerar paz para você, vai gerar vida para você, não é? Então o temor, ele te leva à fidelidade. O temor, ele te leva a atitudes de santidade e bondade. O temor faz você aborrecer o que é mal. Por exemplo, se eu tivesse temor nesse tempo, eu ia falar assim, não, eu não vou fazer isso. Isso é errado, isso é mal. Quer dizer, eu ia aborrecer o mal. Eu ia falar não. Porque o temor a Deus, ele te leva a fazer o que é certo. É um sentimento de reverência. É um sentimento de obediência. Então, o temor, a mulher que teme a Deus, ela é o resumo de todas essas que nós falamos nessas lives. É você agir com Deus sabendo que Ele tem o melhor para a sua vida. E que você deveria ter medo ou temer fazer o que é errado, fazer o que é mal. Essa devia ser a minha consciência, não é? Quando eu estava ali querendo matar a aula. Não, isso é mal, eu não vou fazer isso. Eu tenho final de semana para pegar onda, eu tenho um feriado para pegar onda, eu posso fazer isso outro dia. Ou agora é o dia do compromisso, não é? Então o temor, ele nos leva a uma consciência. O problema é que hoje as mulheres são muito donas de si, não é? A gente é dona de si e a gente exalta isso como se isso fosse algo bonito. Ser dona de si, até que ponto? Até que ponto? A ponto da libertinagem? Até que ponto é bom ser dona de si? Ser dona de si para você se cuidar, ser dona de si para você conhecer o seu valor, ser dona de si para não deixar ninguém te humilhar, não é? Te destratar, maravilha. Ser dona de si para muitos aspectos, mas ser dona de si até que ponto, né? Voltamos à história do empoderamento. O que é empoderamento? Empoderamento é a mulher que teme ao Senhor, porque a Bíblia diz que essa será louvada. Então, você quer buscar o louvor do seu marido, você quer buscar o respeito dos seus filhos, você quer ser reconhecida, como diz a Bíblia, não é? Na cidade,
você quer ser uma pessoa aplaudida, aspas, você vai temer a Deus. Porque essa mulher é escassa. Hoje em dia as mulheres são aplaudidas pela sua falta de roupa. As mulheres são aplaudidas pelo seu mau comportamento. As mulheres são aplaudidas por fazer o que os homens fazem, por um comportamento masculino muitas vezes. Mas a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o temor e o tremor, apenas a título de conhecimento, o tremor, né? A Bíblia diz que a gente tem que temer e tremer. Tremer não é de medo, mas é de reconhecimento à soberania de Deus. Porque quando você treme, você pensa duas vezes. Você, caramba, né? Você reflete, eu tremo essa situação. Eu não vou fazer isso porque as consequências vão ser grandes. Eu não vou fazer isso porque as consequências vão ser severas para a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse temor e esse tremor vão te levar a ser louvada, a de repente a lugares de reconhecimento que você espera há tanto tempo. Há tanto tempo. O temor a Deus é a chave de toda a sabedoria, de toda a vitória. É isso que diz a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Se você o teme, você, consequentemente, por causa das suas atitudes, elas vão te levar a uma atitude sábia. Elas vão te levar a um comportamento sábio, que vai ser louvável, que vai ser admirado por todos. O problema é que nós queremos imitar o que é mal. Nós queremos imitar quem não tem para nos dar, quem não é referência. Olha que interessante, o temor referencial é comum nos textos bíblicos. Então, reverencial, né? Você tem reverência àquilo que você serve. Você tem reverência àquele que te criou. Você tem reverência àquilo que você acredita, porque muitos de nós falamos que nós acreditamos em Deus, mas nós não temos reverência a Ele. Nós não temos temor com a sua palavra. Nós tratamos a Bíblia como um livro qualquer. Então, tema a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Por que ele está falando vã a formosura? Porque a beleza, como dizíamos em lives anteriores, é muito importante, mas ela acaba, né? Não há nada de mal, como eu dizia para vocês na outra live a respeito da mulher formosa, não há nada de mal em ser formosa, não há nada de mal em ser bonita, não há nada de mal em se cuidar. Não é esse o contexto bíblico, mas há mal quando você coloca isso em primeiro lugar, quando você coloca isso como fundamento de vida. Quando você coloca isso como prioridade de vida, você entende? E esquece que é o temor ao Senhor. Ele está falando assim, aqui ó, enganosa é a beleza. Por que enganosa? Porque ela acaba. E enganosa também porque você não sabe o conteúdo daquela mulher. Ela pode ser muito bela exteriormente, mas e o conteúdo, e o que está dentro? Porque isso chega uma hora que enjoa, sabe?
quem só tem o exterior, chega uma hora que enjoa. É igual quando você já teve essa experiência de comprar alguma coisa que você queria muito. Ai, meu Deus, eu vi aquele sapato. Nossa, aquele sapato maravilhoso. Eu preciso comprar aquele sapato. Aquele sapato não sai da sua cabeça. E eu preciso comprar aquele sapato, sapato. Aí você vai e compra o sapato. Aí quando você coloca ele lá na sua estante, no seu armário, no seu guarda-roupa, você fala assim, ai, ele não era tão bonito assim. Você já passou por isso alguma vez? Eu já. Sabe, você quer tanto uma coisa e aí você adquire aquela coisa e de repente aquela coisa perde o valor, sabe? Porque você já tem. Assim é a mulher formosa e vazia por dentro. Um homem quer porque quer. Aí consegue aquela mulher. E aí depois que ele começa a conversar ou que ele se utiliza dela bastante e ela não tem essência nenhuma e ela não é uma mulher interessante, aí sabe o que ele faz? Não tô gostando tanto assim. Porque nós seres humanos, a gente precisa da beleza, sim, é importante, o visual, não é? Mas a gente precisa de conteúdo. Nós somos seres relacionais. E o relacionamento não consiste somente na beleza. O relacionamento está na convivência, na conversa, na forma de agir, na forma de tratar. E tudo isso é sabedoria que você adquire com o quê? Com o temor do Senhor. Então, tema a Deus acima de tudo. Peça a Ele esse temor. A mulher que é uma serva de Deus, ela busca em Deus esse temor todo o tempo. Todo o tempo. Porque ela sabe que disso depende a sua vida, a sua fé, a sua casa e a sua família. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Você quer ser louvada pelo seu marido? Pelos seus filhos? No seu trabalho? Pelas suas atitudes? Tema a Deus e você será louvada. Tá bom? Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Nunca se esqueça disso, mulher. Tá bom? E você, homem, busca uma mulher que tema a Deus, porque mulher que não teme a Deus, certamente, em um momento específico, ela vai te dar problemas. Pode acreditar. Eu já vi esse filme muitas vezes. Então, a mulher temente a Deus, ela pensa antes de agir, ela age com sabedoria e ela busca em Deus a sabedoria necessária para o seu dia a dia. Tá bom? Então, ficamos aqui com as 12 lives das mulheres bíblicas, das mulheres do livro de Provérbios. E eu espero que tenha somado na sua vida. Caso você não assistiu as outras lives, eu deixei gravadas. Dá uma olhadinha lá no meu feed no Instagram. Corre um pouquinho. Quando você estiver lavando uma louça, fazendo uma faxina, coloca ali o celular na sua mesa para você ir escutando. Eu tenho a certeza que as mulheres do livro de Provérbios, tanto os maus exemplos como os bons exemplos, vão ensinar você a ser uma mulher mais prudente, uma mulher com atitudes nobres, uma mulher que pensa antes de agir, que pensa antes de falar, uma mulher temente a Deus que vai complementar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas. Você vai transbordar, assim como nós estamos no propósito do transbordo, não é? De 2025, se você está seguindo, você vai transbordar também. Se você está obedecendo, você também vai transbordar. Então, aproveite a oportunidade que Deus está dando para você com esse diário e cumpra, faça aquilo que Deus colocou como sugestão no coração do pastor Luiz. E eu tenho a certeza que se você cumprir durante a proposta dos 365 dias, a sua vida será transbordante. Não para você somente, mas para toda a sua família. Amém?
A dona Bia disse, glória a Deus, somou na minha vida, aprendi muito com a senhora, querida. Amém, dona Bia. Adriana escreve, foram dias maravilhosos as lives, quanto aprendizado em cada uma delas. Que Deus a conserve assim, pastor, essa mulher sabe, temente a Deus. Amém, Adriana, amém. É isso, meus amores, eu desejo a você um abençoado dia, eu desejo a você uma abençoada semana. E quanto aos homens, vamos pensar, vamos orar a Deus para ver se a gente faz a live para os homens, não é assim? Por que não? Tudo é palavra de Deus, a gente não faz live só para mulher, live só para homem, palavra só para mulher, palavra só para homem, não. É claro que o meu conteúdo, por eu ser mulher, eu vou ter a tendência de ter um conteúdo mais feminino. Mas não é por isso que a gente não pode meditar na santa e bendita palavra de Deus em todas as questões que envolvem homens e mulheres. Amém? Eu deixo um abraço para vocês, eu espero que tenha abençoado a sua vida. Compartilhe se fez bem a você, inclusive estando seriamente, tá bom? Então tá bom, queridos. Se fez bem para você, compartilhe, mande o aviãozinho para alguém, compartilhe nos seus stories que vai abençoar outra pessoa, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e na fé sempre. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.